Na minha vida, já desde a infância, aconteceram alguns fatos que a princípio não foram compreendidos pelos meus pais e muito menos por mim. Porque na infância, com 4, 5 anos de idade, todas as noites sentava-se uma mulher na beirada da minha cama. Éramos em 8 irmãos, era uma família que morava de maneira humilde, né? Então, um quarto tinha 4 camas. Eu dormia com meus irmãos e aquela senhora sentava, eu ia para a cama deles. Eles me expulsavam, evidentemente. Então eu ia bater na porta dos meus pais. E os meus pais brigavam comigo e eu voltava. Chorando, ficava na cama, cobria a cabeça. Isso aconteceu algumas vezes, até que um dia a minha mãe me perguntou como era essa senhora. E quando eu descrevi, aí eles se deram conta de que era a irmã do meu pai, que tinha desencarnado há algum tempo antes. Mas sempre eu fui um tanto quanto precoce. Quando tinha 9 anos eu escrevia alguns poemas, mas eu não sabia o que era um poema, nem meus pais, porque eram muito humildes. Todo mundo achava muito bonito, que aquelas riminhas, as palavras combinando, dava aquela sonoridade, né, nas rimas, mas ninguém entendia nada. Com 14 anos eu sofria muito bullying, apanhava muito na escola. A professora, ela deu como dever de casa uma redação. E quando eu saí da sala de aula, os 2 garotos que mais me batiam, eles me pegaram no corredor, colocaram o antebraço aqui no meu pescoço e apertaram contra a parede. E disseram, você vai fazer as nossas redações. E eu estava doido para que alguém gostasse de mim. Né? Eu queria muito ser aceito. Porque às vezes eu ia mais cedo para a escola, ou chegava depois, porque eu não queria ser notado. E então eu queria que gostassem de mim. Eu disse a eles que iria fazer a redação. Eu fiz 3 redações com o mesmo tema, mas 3 redações diferentes. Então eu entreguei uma para cada um deles, eles levaram para casa, passaram a limpo. E quando nós apresentamos as redações, nós 3 tiramos notas altas. E aí eu já comecei a demonstrar a minha inferioridade como espírito, porque outros garotos e garotas queriam que eu fizesse a redação. Aí eu comecei a trocar por pipas e chocolates as redações. Se me der uma pipa, um chocolate, eu faço a redação. E foi aí que eu descobri o meu grande amigo, que é onde eu fui morar. Eu acredito que eu moro até hoje com esse amigo, o livro. E aí era onde eu passava as minhas horas, longe daquele sentimento de agressão que eu experimentei muito tempo. E depois eu percebi o gosto pela leitura e também eu não me dava conta de que eu tinha talento para escrever. Eu comecei a escrever frases para defunto, para casamento, para pessoas doentes, frases de bom ânimo. Eu com muitos problemas, a mediunidade, eu vivia uma antena assim, totalmente desconectada, né? E aí, mas eu tinha assim sonhos, era uma coisa muito estranha que eu vivia, mas ninguém entendia. Mas é interessante citar que com 10 anos eu ia para a igreja sozinho. Meus pais não iam. A família era muito humilde, a minha roupa de domingo era o uniforme da escola. Tirava-se o distintivo e eu ia para a missa. Depois eu passei a cantar no coral. Aí fiz a catequese, aquela coisa toda, né? Mas aí cresci assim, escrevendo essas frases, essas coisas, com 32, 33 anos, realmente adoecido emocionalmente e espiritualmente, é que eu fui levado a uma casa espírita. Tinha algumas coisas que me assustavam. Quando eu tomava passe, eu saía da câmara de passe, eu caía. Era uma coisa muito estranha. Eu ouvia vozes, era uma coisa realmente esquisita para mim. Levou muito tempo para o espiritismo começar a entrar no meu coração. Com 40 anos eu ganhei o concurso de poesia da cidade do Guarujá, da prefeitura. E depois, em 2001, eu publiquei o primeiro livro, Espírita, pela Casa Editora O Clarim, que foi um romance, Aprendendo a Amar. Agora, interessante, a primeira mensagem psicografada ela foi muito ostensiva, porque eu vi o homem entrou dentro da minha casa, veio na minha direção, com roupa assim do século XVII, século XVIII, um homem moreno de barba. Ele não falou, tome de um lápis e uma caneta. Ele me disse, tome de uma pena. Então eu peguei a caneta e ele me ditou uma mensagem inesquecível. Inesquecível, de uma sabedoria, sabe? E eu fiquei impactado. Alforria das Consciências. Onde ele falava, trazia a mensagem clara de que a proposta do Espiritismo era uma proposta para alforriar os espíritos da culpa. Então ele dizia no final da mensagem, isso eu nunca esqueço, salve Allan Kardec, o abolicionista da razão.
Olha, Nossa, Salve Jesus que- Cristo, o abolicionista do amor. olha que... Que lindo. Então Lindo. o Espírito assinou como José do Patrocínio. Eu recebi algumas mensagens dele ao longo dos anos, mensagens arrebatadoras, muito bonitas. Depois de passar por um tratamento, um tempo, né? Questões, realmente eu preciso deixar claro, porque esse é meu discurso atualmente. Onde tem problemas espirituais, tem problemas emocionais. Onde tem problemas emocionais, tem problemas espirituais. Nós sempre estamos procurando muletas e bengalas para se escorar. Normalmente a gente quer responsabilizar os outros pelos nossos problemas. Eu não sou feliz por causa do meu pai, eu não sou feliz por causa da minha mãe, do meu casamento. E a gente precisa amadurecer. E o livro Inimigo Íntimo, ele fala dos monstrinhos que nós carregamos dentro de nós e que nós damos ração diariamente. É interessante, quando eu faço palestra, tem uma frase desse livro que eu falo e as pessoas, imediatamente quando acaba a palestra, elas vão comprar, porque esse livro vende muito. A frase é a seguinte: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Pois é a casa interior. E aí eu pergunto para as pessoas, você fica em sua companhia quanto tempo durante o dia? E as pessoas ficam assim, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo atendendo a demanda do mundo, dizendo sim para o mundo e não para nós mesmos. Eu comecei a publicar para o público adulto, então eu tinha lançado acho que 3 ou 4 romances. Quando eu descobri, eu tive um sonho com Monteiro Lobato, em que ele pedia para que eu estudasse literatura. Não a espírita, porque não existia uma literatura infantil. E teve um sonho marcante com Divaldo Franco. E eu estava do lado dele, perepepê, falando, e ele cozinhando. Então, aí ele pegou a comida e colocou numa mesa grande. E na mesa, em torno da mesa, tinham vários adultos, idosos, assim, jovens e tal. Mais jovens, né, pessoas adultas. Aí eu fui sentar e não tinha lugar para mim. E aí eu olhei para ele assim, falei, mas assim, fiquei meio, já ele fez assim, a sua mesa é aquela. Quando eu olhei, só tinham crianças e jovens em torno da mesa. Aí eu fui sentar para comer com as crianças e com os jovens, né? Aí depois eu comecei, a minha neta pequenininha, a Isabela naquela época, que hoje é mulher, aí eu escrevi o livro para ela, Belinha e a Lagarta Bernadette, né? Falando da amizade dela com o avô. E depois, em 2007, eu lancei meus 3 primeiros livros, que ganharam peso assim, nacional. Alguns foram traduzidos para a língua inglesa na Bienal de 2007, no Rio de Janeiro. E aí a minha vida se transformou. Aí, quando a Federação Espírita Brasileira decidiu investir pesadamente em um bom ilustrador, que é o nosso ilustrador também hoje na Intelitera, 15 dias antes, o meu sobrinho de 21 anos bateu com a moto no poste e teve morte instantânea. E aí eu não quis ir mais para a Bienal. Eu nunca tinha ido numa Bienal. Eu achava que quem autografa numa Bienal é a pessoa mais feliz do mundo, né? Então eles me mandaram passagem, eu falei, eu não vou, não quero ir. Aí 3 dias antes eles falaram, Adeilson, os seus livros são a plataforma do nosso stand, né? Eu entrei e fui caminhando em direção ao stand. Quando eu olhei de longe assim, eu tive que parar, fiquei chorando muito. Os meus personagens estavam assim no alto. O stand tinha 500 metros quadrados. Os funcionários todos com camisas com os personagens, né? Fizeram um personagem do meu livro, O Segredo da Onça Pintada, em tamanho original. Olha, eu autografei 1.500 livros naquela Bienal. Tinha uma equipe de teatro contratada para representar trechos das minhas obras. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu descobri o que eu tenho que fazer aqui na Terra até o fim da vida. Só que a Belinha, que era criança, cresceu e ficou adolescente. Aí eu fui procurar livro para adolescente e não tinha. Aí do nada não sai nada, né? Chico Xavier dizia isso, do nada não sai nada. Segui o conselho e a orientação, fui estudar literatura. Luiz, eu ia nos sebos, finais de semana, comprava 15 livros para adolescente, aqueles mais velhinhos, mais baratos, eu levava para casa, eu comia com farinha os livros. Aí minha cabeça explodiu de inspiração, ideias, e eu comecei a escrever para adolescentes também. Mas aí eu não sabia que eu tinha capacidade de me comunicar e que eles gostam de conversar comigo. A minha primeira palestra para adolescentes, eu nem sabia que eu ia escrever para adolescentes, foi um professor que me convidou para falar com jovens infratores na antiga FEBEM.
Foi lá que eu fiz a minha primeira fala. E quando eu estava de frente para aqueles garotos infratores, que eu olhei assim e eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui, rapaz? Eu vou falar o que para eles? Aí eu falei, não, eu vou contar história. E comecei a contar histórias. E no final, eu disse para eles assim, vocês gostam de poema? Aqueles menores, todos com as cabeças raspadas. Vocês gostam de poema? Gostamos. Então eu disse a eles, vocês me acompanham mentalmente, que eu vou declamar um poema. Me acompanhem mentalmente. Eu decidi declamar o poema da gratidão. Quando eu terminei de falar a primeira, meu Deus, eu amo a vida que para mim é bela e consentida, que eu fui respirar, todos aqueles adolescentes repetiram. E depois que eu provoco eles emocionalmente, eu digo para eles assim, olha, vocês vão morrer hoje às 8 da noite e vocês precisam escrever uma carta para alguém. Alguém que você ame, para o seu pai, para sua mãe, alguém que você queira se despedir, alguém que você queira agradecer, alguém que você queira reclamar. Vocês têm 25 minutos. Aí começa a sessão chororô, né? É muito choro. Então fica 20 minutos, 25 em silêncio. É claro que o material preparado previamente, papel, prancheta e caneta. E eles escrevem. Então sai de tudo. Sai de tudo. Ele não quis escrever, ele pediu para falar. Ele pegou, fechou os punhos assim, ele deu um soco na perna dele. Mas eu vou falar hoje. Aí ele contou que os pais haviam se separado e a mãe não tinha condições de sustentar ele, a irmã, e precisou entrar na justiça pedindo ajuda para o pai, que havia ido embora, e não foi mais ver os filhos. Chegou o dia da audiência, o juiz concedeu a pensão para os filhos e eles estavam muito felizes porque estavam vendo o pai ali. E quando terminou a sessão, os dois correram para o pai, felizes, e o pai fez com que eles parassem e disse assim, vocês foram a pior coisa que aconteceu na minha vida. Então isso causou um impacto, evidentemente, e um trauma nesse garoto, e ele estava aí lidando com terapia, etc. Então surgem muitas coisas. Na oficina reflexiva, muitos garotos têm a oportunidade de vomitar suas angústias nas cartas que escrevem. Eles não são obrigados a ler a carta, mas alguns pedem para ler. Então eles fazem leituras absolutamente emocionantes, falando das suas relações com os pais, com os amigos. E é muito bonito. Onde não existe um sentimento de pertença, nós precisamos ter um sentimento de pertença, de sermos percebidos pelos outros. Eu não fazia palestras apenas dentro do meio espírita, eu ia nas escolas fazer palestras. E quando eu percorria esse universo acadêmico, os adolescentes me procuravam. Garotos gays, garotas lésbicas, garotos e garotas trans. Então eu tinha ali um processo sempre de acolhimento, né, que eu fui aprendendo também com eles. E quando eu passei pela minha experiência pessoal, é bem diferente você passar pela sua experiência pessoal do que você falar sobre a experiência pessoal do outro. Eu experimentei um sentimento ambíguo porque é interessante perceber que eu fui pai, sou pai, do mesmo espírito com dois gêneros na mesma encarnação. Então, quando meu filho me disse que era filha, eu tinha que administrar algumas coisas. Em primeiro lugar, dizer para ele que não tinha problema isso para mim e que o amor não ia mudar. E sempre disse, onde você não for bem-vindo, eu também não sou bem-vindo, onde você não for aceito, eu também não serei aceito. Essas foram as minhas palavras. E depois eu já pedi desculpas. Eu quero te pedir perdão, porque eu fico pedindo para os pais prestar atenção nos filhos. Acho que eu não prestei atenção em você. E foi quando ele me disse, não, pai, foi muito difícil para mim chegar até aqui. Porque o meu filho, ele era casado. Ele não tinha filhos, mas ele era casado. E aí, evidentemente, que eu tive que experimentar o luto, um sentimento ambíguo. Meu filho morreu. E experimentar um outro lado. Minha filha nasceu. Eu me lembro, no dia seguinte, quando eu soube, naquela noite eu tive dificuldade para dormir, mas não porque eu tinha descoberto que tinha uma filha trans. Eu tinha medo do que podiam fazer com ela. Porque como ele sempre foi um garoto muito inteligente, muito capaz, sempre estudioso, tinha caráter, a filha também ia ter caráter, continuaria, não ia morrer. As virtudes, enfim. E aí eu comecei, na manhã seguinte, a elaborar a minha nova paternidade. Eu tinha que desenvolver isso para acolher o mais rápido possível.
que eu via como uma gestação emocional minha, nova. E no dia seguinte pela manhã eu me lembro, peguei o celular, o WhatsApp, escrevi bom dia, FILH. Aí levei um tempinho e coloquei, bom dia, filha. Coloquei o ponto de exclamação e enviei. Depois, boa tarde, filha, boa noite, filha. E fui assim, treinando, e me voltando. E as coisas foram acontecendo. Só que depois de um mês, eu teria que vir a São Paulo cumprir palestras. E sempre que eu vinha a São Paulo, eu ia para Santos, para a casa da minha filha, a Janaína, que hoje é juíza, e vinha para São Paulo para ficar na casa do meu filho, que tinha morrido, né? Eu não tinha mais a casa do filho para ir. E um mês depois eu teria que voltar para São Paulo, e eu ia passar na casa dele, mas não encontraria mais ele, encontraria ela. Então foi a primeira vez que eu iria me deparar com a figura feminina. E eu fiquei pensando naquela manhã em levar um presente para ele. Ele morava ali perto do shopping Santa Cruz. Ele era funcionário do Tribunal Federal do Trabalho. Passava em tudo que era concurso, estudou na USP, sempre. Então eu não consegui pensar em nenhum presente. Mas à noite, quando o Uber parou em frente ao prédio, eu olhei para o outro lado da rua e tinha uma floricultura. Aí eu falei, vou comprar flores para minha filha, mulheres gostam de flores. Atravessei a avenida, fui lá, escolhi os botões, pedi um cartão, não tenho problema com as palavras, né? Falei do meu amor, falei o quanto ela era importante para mim. Tá? Entrei no elevador, cada andar era uma contração, né? Já falei isso 1 milhão de vezes. Às vezes eu me emociono. Aí quando chegou no 11º andar, a porta abriu, eu fui, toquei a campainha, apareceu uma mulher na minha frente. Eu já comecei a olhar para os pés, para o sapato, para as unhas, para a roupa, fui subindo. Quando ela me viu com as flores nas mãos, ela começou a chorar, né? Essa coisa de mulheres sensíveis. Eu também comecei a chorar muito. Dei as flores a ela, nos abraçamos, eu beijei, abracei. Ela pegou as flores, entrou para se recompor. Eu fiquei na sala com a Mariana e depois disso a gente jantou, enfim, a vida seguiu. Mas a parte mais bonita da história é porque a minha filha era casada com a Mariana. Quando meu filho surtou, se identificando como mulher trans, quem cuidou do meu filho foi a esposa. Quem fez a transição do masculino para o feminino foi a esposa. Quem está casada com a minha filha, Ana Carolina, as duas moram em Berlim, são duas mulheres que têm um sucesso profissional muito grande, estão muito bem, é a esposa. Eu aprendi que o amor ele não se dá pela genitália, não é pelo pênis nem pela vagina. Não é? O amor é uma construção em que a gente aprende a amar a essência. Mas para que a gente possa amar a essência de alguém, a gente precisa tirar as cascas das personagens que as pessoas representam nas suas relações. E elas, que não são espíritas, não frequentam nenhuma religião, elas têm um comportamento absolutamente de maturidade espiritual e respeitosa, né? Elas estão muito bem lá e têm uma vida feliz. Quando Allan Kardec trata da antipatia e simpatia entre os espíritos, essa questão, os espíritos respondendo a Allan Kardec, eles dizem que existem 2 tipos de afeto. Aquele que é movido pelo corpo, que é a paixão e tem prazo de validade para acabar. E aquele que é movido pelo próprio espírito, porque é o espírito que ama, não é o corpo. Então, as relações longevas, elas não se dão bem porque as pessoas combinam. São as pessoas que conseguem administrar as diferenças e aí vão elaborando, amadurecendo, maturando esse amor para que ele aconteça. Não é? Por isso que eu sempre afirmo que o caráter das pessoas não está na cor da pele, nem no piercing, nem na tatuagem, nem no gênero, enfim. O amor é isso. Ela me fez tão bem. Teve uma fase difícil na minha vida pessoal, que eu estava muito mal emocionalmente. E ela me ligava toda semana. A gente se falava por chamada de vídeo assim, a cada 10 dias, 15 dias, ela passou a fazer chamada de vídeo
constantemente. Eu falei, filha, por que tu está me ligando tanto assim? É porque tu está precisando de mim, pai. Olha. Então, ela me ajudou muito, muito, muito.